Boa tarde, turma, tudo bem? Boa tarde, Tarde. professor. Ok, já. Fizemos um teste de áudio também. Tudo certo aí com vocês? Tudo? Quantos que foram para o Senai? Só pra gente ter uma ideia. Tem 4? Quatro? Tá, vocês estão usando o laboratório 2, né? Não, a gente está no laboratório de automação com o professor Pablo, só que ele está numa reunião, a gente não está podendo falar muito alto. Ah, mas o 2 estava ocupado? O professor Canawan pegou. Hum, é ruim que lá que tinha o aplicativo, né? Ou a versão offline, né? Sim. Tá. Então, boa chamada para a gente não perder muito tempo aqui. Aí, para explicar como é que vai funcionar o nosso exercício de hoje. Então, vamos lá. Já vou olhando aqui. Arthur, Brenda, Presente. Bruno, Presente. Caio, Eduardo, Gabriel, Presente. Gabriel Felipe, Gabriel Vitor, Presente. Gustavo Henrique, Gustavo Krieger, Aqui. Gustavo Rodrigues, Gustavo Zanella, no chat, tá? Isabela, ok, tá no chat. Jean, Presente. Jéssica, ok. João Henrique, João Victor, Letícia, Lucas, Marciane, ok. Matheus, Miguel, Presente. Natália, Presente. Nicolas, Nirvana, Presente. Paulo, Presente. Rafael, Presente. Raíssa, Presente. Renata, Tawane, ok. Victor, Presente. Vinícius, Presente. ok. Então vamos lá à atividade. Então hoje vocês vão criar um jogo, tá? Um game. E eu primeiro eu quero mostrar um videozinho aqui. Eu vou compartilhar com vocês como é que funciona esse game, tá? Se chama Crap. Não sei se alguém já viu falar. Crap em inglês também é porcaria, né? Acho que quando o cara perde ele fala porcaria, então por isso que ficou o nome do jogo Crap. Então eu vou compartilhar com vocês aqui. Tá? Vou atualizar aqui o Arthur. Deixa eu só compartilhar aqui a tela do. Aqui. Só deixa eu ver que tem uma tela que ela reproduz melhor vídeo, peraí. Mas o link depois também vai estar na própria atividade, tá? Depois vocês podem rever esse vídeo que eu vou passar para vocês, que ele é bem rapidinho, tem nem 4 minutos.
Então tá. Deixa eu só fazer um. Vou dar um play aqui, daí vocês me digam se estão ouvindo, tá? Vou dar o play agora. E aí, pessoal, tudo certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui o algoritmo desse game. Conseguiram ouvir aí? Eu falei, e aí, pessoal, tudo certo? Ah, tá. Sim. Ok. Só pra ver se estava saindo certinho, ó. Então vou voltar aqui. E aí, pessoal, tudo certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui o algoritmo desse Game Crap. Eu vou fazer ele aqui de forma manual, tá? Para vocês entenderem como é que vocês vão ter que implementar isso no Portugal. Então eu vou ler aqui em cima, né? Algoritmo do Game Crap. Esse game é bem famoso, acho que no jogo Red Dead Redemption tem lá para você jogar. Se eu não me engano, no jogo do Piratas, no jogo não, no filme do Piratas do Caribe também teve, mas é um jogo bem popular. O pessoal geralmente joga em cassinos também, ou jogos online. Então, assim, na primeira jogada de dados, tá? Se vocês jogarem e cair um 7 ou um 11, vocês tipo, vão jogar os dois dados, né? Se cair um 7, ó, já deu boa aqui na primeira, já ganhei. Se você joga os dois dados e a soma dá 7 ou dá 11, você ganha. Então, nesse caso aqui, já ganhei de primeira. Se der um 2 ou um 3 ou um 12 na primeira jogada, né? Tipo, vou começar agora meu jogo. Ó, ganhei de novo. Poxa, devia estar apostando, hein? Então, vamos reiniciar aqui. Fosse a primeira jogada. Ó, agora caiu um 7. Mas é incrível, né? Ainda bem que eu estava gravando. Senão ninguém ia acreditar. Esses dados não estão viciados, tá? Mas enfim, né? Se você jogar ali e sair ou 2, ou 3, ou 12 na soma dos dados, você já perde a arrancada. Se você jogar esses dados e cair o número ali, pode ser 4, 5, 6, 8 ou 9, ou 10, esse vai ser o seu ponto, tá? Que é o número que você vai ter que armazenar. Se você não ganhar de primeira ou não perder de primeira, né? Então, joguei os dados. Opa, agora deu um 8, né? 5, 6, 7, 8. Então, o 8 está aqui na parte dos pontos, né? Eu vou anotar aqui. Ponto é 8. Certo? Então, aí o jogador vai ficar lançando os dados agora até sair um 8. Se sair, agora eu jogar e sair um 8, eu ganho. Se sair um 7, eu perco, tá? Que tá aqui, ó. Você vai jogar várias vezes agora. No momento que sai um 7, você perde o jogo. Mas se você for jogando aqui e não cai o 8 e nem o 7, você tem que ficar jogando os dados. Se em algum momento você jogar os dados e cair o 8, antes de cair um 7, aí você ganha. Por que 8? Porque 8 foi o ponto que eu joguei. Então vamos lá. Ó, deu 10, né? Então, joga novamente porque não deu 7 nem 8. Ó, deu 7 agora. Então agora eu perdi o jogo. Dessa vez eu perdi. Certo? Então essa é a lógica do game. Então vamos jogar mais uma vez aqui para valer. Então agora começando um novo jogo. Joguei. Deu 3. 3 é... Ó, já perdi. Começando um novo jogo. Agora deu 7. De novo, ganhei. Mais um. Novo jogo. 6. Agora meus pontos são 6, tá? Então deixa eu riscar aqui. Agora meus pontos são 6. Agora seria uma nova jogada desse jogador. Então, para eu ganhar o jogo agora, eu tenho que cair um 6. Se cair um 7, eu perco. Ó, deu 4, 5, 6. E ganhei. Poxa, esses exemplos estão dando bem certinho, certo? É assim, se não caísse um 6 ali e não caísse um 7, eu teria que jogar o dado novamente. Ok? É assim que vai funcionar o game que vocês vão ter que implementar. Aí eu vou explicar também agora lá no enunciado, beleza? Você viram que meus dados gostam do número 7 ali, né? Agora, esse vídeo só foi para ter uma noção de como é que faz esse jogo. Ele é bem mais complexo na versão real dele, tá? Mas a lógica é aquela que eu mostrei para vocês ali. E agora a gente vai rever essa lógica, porque talvez no primeira visualização ainda não ficou bem claro como é que funciona o jogo, né? Mas depois até vocês podem brincar em casa ou com os colegas. A gente vai fazer uma versão online agora desse jogo aí.
A versão online, perdão, uma versão para Portugal. Aqui até botei uma imagem ilustrativa desse Crabs. É aquelas mesas, você vê o filme de cassino, o pessoal tem uma mesa que todo mundo fica ao redor apostando, né, e jogando dados. É esse game, tá? Só que aqui ele tá numa versão mais simplificada daí. Então, como é que vocês vão fazer aqui, tá? A primeira versão do game. Aí como funciona esse vídeo que eu acabei de passar, se vocês querem rever ele, não ficou bem claro, né? Então vocês podem rever, reassistir ele. Agora eu botei aqui bem certinho as regras do passo a passo e basicamente eu entreguei o algoritmo para vocês aqui nesse passo a passo. Então vocês vão ter que implementar. Partes do código eu até coloquei aqui, tá? Para vocês irem testando e assim por diante. Como é que vocês vão implementar isso? Vocês que decidam. Tudo que vocês aprenderam no decorrer das aulas, alguma coisa vocês podem, uma ou mais coisas, né, podem utilizar aqui. Não vai usar tudo que a gente aprendeu, né? Não tem como. Mas vocês vão rever, relembrar tudo que a gente viu, né? E vocês vão conseguir resolver esse problema. Não tem só uma solução possível, tá? Tem acho, quase infinitas possibilidades de implementar isso daqui. Mas eu botei uma das partes que pode ser que vão dar mais dúvidas, tá? Então, aí eu vou explicar agora o algoritmo. Daí vocês vão pensando como é que vocês vão programar isso, né? Então, o computador lança um par de dados, então vai ser, obviamente, ele não tem um dado físico como eu fiz no vídeo, mas a gente tem a ferramenta de sorteio, que a gente usou a mesma lá do radar, que sorteava a velocidade do carro, né? Agora ele vai sortear números entre 1 e 6, certo? Então, utilize a biblioteca aleatória para cada um dos dados. Então, a gente vai ter dois dados, né? A soma dos dados será um valor entre 2 e 12, né? É meio que óbvio, né? Porque o dado começa com 1 e vai no 6, então tem que somar os dois, o número mínimo possível é o 2 e o máximo é o 12, né? Então eu botei aqui um exemplo de código, como é que vocês poderiam implementar, né? Aqui eu botei o exemplo do dado 2, né? O ponto sorteia entre 1 e 6. Lá a gente usou do radar, lembra, entre 30 e 60, acho que era. Então, é o mesmo esquema, vocês podem aproveitar parte ali, né? Então vocês vão ter que fazer duas variáveis, né? Que são os dados, tipo o dado 1 e o dado 2 ali que a gente foi jogando. Então, já vão pensando nessas etapas. Aqui está mais ou menos uma sequência lógica que você pode utilizar para resolver, tá? Aí, se na primeira jogada tirar um 7 ou um 11, né, assim que eu dar um play no programa, se ele sorteia, né, um 7 ou um 11, ou seja, somando o dado 1 mais o dado 2, vai mostrar na mensagem na tela lá que você ganhou. E o programa finaliza. Aí eu botei um print aqui, tá, de tela, mais ou menos uma possibilidade, tá? Não precisam seguir esse padrão que eu botei aqui. Isso aqui foi o que eu fiz para validar o nosso exercício, né? Podem fazer de formas diferentes aqui. Até se vocês quiserem, pode desenhar os dados aqui, tá com caracteres, né? Tipo, usando lá o escreva, né? Tem pessoal aí que é mais artista quiser fazer, pode utilizar. Mas se não, bota só o número aqui mesmo. Então, o dado 1 ele sorteou nesse caso 3 e o dado 2 saiu um 4. Então ele vai, vocês vão ter que criar um algoritmo que soma o valor do dado 1 com o valor do dado 2 e mostra o resultado. Então aqui deu 7. Como deu 7, a pessoa que jogou ganhou. Se saísse um 11 também ganhava, né? Então, ó, olha as palavras, se fosse 7 ou se fosse 11, né? Você já ganhava. Então, uma dica aí já é usar, lembra do operador se e do ou, né? A gente usou o e lá numa questão, num exercício, dá para usar o ou também, né? Tipo, ou 7 ou 11. Ou quiser fazer uns 2 Cs também, vai a critério de vocês, tá? Então, isso é para quando o cara executa o programa, se já cai um 7 e um 11, já ganhou de cara. Foi mais ou menos como eu joguei os dados no começo ali, caiu o 7, né? Ok. Ó, se na primeira jogada ele tirar um 2 ou um 3, né? Então eu vou botar um ou aqui para ficar mais fácil. Se na primeira jogada, né, tirar um 2 ou um 3 ou 11, vai imprimir a mensagem, Crab, o Craps, você perdeu. Tipo, droga, você perdeu. Aqui eu botei um exemplo também de saída, né? O cara jogou no primeiro dado, saiu 1, no segundo saiu 2, daí vem o resultado é 3 e mostra que perdeu, o programa finaliza. Essa primeira parte eu acho que é bem tranquila de implementação, né? Aí é o seguinte, se na primeira jogada de dados, na primeira vez que o cara lança ali,
sai ou assim, o 4, ou 5, ou 6, cuidem que o 7 não está aqui, né? O 8, o 9 ou 10, aí ele vai dizer que esse é o ponto, que é o valor que ele vai ter que ter uma variável aí para guardar o valor. Aí imprima na tela a mensagem, este é seu ponto. Daí eu botei um X para dizer que é o ponto que foi sorteado, né? Se ele tirar um 8, vai mostrar a mensagem, este ponto, este é seu ponto, 8. Daí o programa, opa, o programa não encerra não. Calma, esse aqui está no lugar errado. Aí o programa não encerra ainda, né? Porque agora é que vai começar a parte legal, né? Porque ali no começo, no primeiro lançamento, ou o cara ganha ou o cara perde. E se sai um número diferente daqueles primeiros que foram citados ali, agora ele vai ter que jogar o dado novamente, né? Uma segunda vez. Aí eu deixei em negrita aqui uma solução que talvez, se quem quiser usar, ó, faça enquanto, que a gente viu na aula passada, né? Agora, faça enquanto não tirar esse número, ou seja, o 8, nesse caso do exemplo, né? Vai jogar novamente os dados. Ou seja, vai ter que fazer mais um sorteio de dados como está aqui em cima, né? Aí, ou você implementa dentro desse faça enquanto, ou como a gente viu na aula passada as funções, pode criar uma função também. O que eu faria se eu fosse vocês, tá? Colocaria tudo sem função primeiro, verificava se está funcionando, depois tenta colocar a função, tá? Mas se entregar sem função, também pode ser. Pode repetir código. Então, dentro do faça enquanto, vai ter que fazer mais um sorteio de dados, né? Daí ele vai ficar lá lançando dados, vai ficar num loop, né? Lembra que a gente falou bastante dessa palavra loop ou laço? É mais ou menos aquele, como no vídeo ali, quando eu fiquei repetindo os dados, jogando várias vezes, até sair o 8 ou o 7, né? Aí saiu o 8 antes do 7. Na primeira jogada lá. Uma coisa depois vocês revejam o vídeo, né? Que vai ficar mais claro também. Então eu fico lançando, ó. Você irá perder se aparecer o 7, que é a regra do jogo, né? Na soma dos dados. Aí vai imprimir o seguinte, você perdeu. Aí aqui eu botei um exemplo, olha que cara azarado esse. Ele jogou os dados a primeira vez, né? Saiu 2 e 2, aí saiu 4. O 4 vale para os pontos, né? Aí ele jogou o dado novamente, saiu um 5, jogou de novo, saiu um 8, jogou de novo, saiu um 6. Ou seja, se não está saindo 4 ou 7, o jogo repete. Ele fica repetindo até sair um 4 ou um 7. Ele foi jogando, jogando, repetiu várias vezes o 6, depois caiu 10, caiu 11. O cara estava quase infartando já, e caiu um 7. E ele perdeu depois de tanto esforço. Então isso aqui é bem aleatório que vai acontecer, né? Pode na primeira ganhar ou na segunda ganhar. É muito relativo. E no fim mostra a mensagem você perdeu. Aqui uma outra possibilidade, então o jogador ganha se sair um número que é o seu ponto. Lá em cima era o 4, né? Nesse outro exemplo que eu fiz aqui era o 8. Ó. Então ele jogou os dados, saiu o 6 e o 2. Agora os pontos são 8. Então ele jogou o dado uma vez, não deu, na segunda também não deu, não deu. Lá, na última ele jogou, deu um 8. Claro que é a última, né? Vai ser a última, 7 ou 8, nesse caso, e aí ele ganhou. Aí uma coisa bem importante, tá? Que isso eu acabei não mostrando na aula, eu acho que não, tá? Eu mostrei o pare, mas não dentro do C. Então eu até deixei um pedacinho de solução aqui, se alguém quiser utilizar, né? Ó, utilize o comando pare para sair do faça enquanto. Aí, seguinte, vamos supor aqui, ó, que se a soma dos dados, né, for igual ao ponto, aí o cara ganhou, né? Aí você pode colocar, já coloca o seguinte, ó, pare. O que esse pare faz, tá? Ele não executa mais para baixo aqui, ele sai fora do enquanto. Senão ele vai dar mais uma passada se não botar esse pare, tá? Então é muito importante o uso desse pare aqui. É como se ele fosse cancelar daqui para baixo. A gente usou isso lá no caso escolha, né? Que ele não olhava mais para baixo em seguida. Então a gente pode usar dentro do C também, tá? Ou seja, ele para o programa ali e vai para o final. E daí, se no caso, né, a soma dos dados for igual a 7, aí mostra você perdeu, ele para também. Então só esse pare aqui, senão vai, por mais que tire se ele ganha ou perde, ele vai jogar o dado mais uma vez antes de sair, tá? Então para isso não acontecer, utilizem o pare depois que vocês implementaram essa lógica de quem ganhou e quem perdeu, tá? E é isso, tá? Esse é o trabalho para hoje. Porém,
Quem, né, conseguir terminar antes, já entendeu bem o caso aqui, vai ter um desafio daí, tá? Esse desafio é opcional para quem quiser fazer, tá? No caso da primeira versão, só joga um jogador por vez, né? Ou seja, o cara executa e ele vai lá e joga, né? Na segunda versão, agora é multijogadores, pode ter vários jogadores, tá? Só é claro que um joga o primeiro, aí ele ganha ou perde, joga o segundo, ganha ou perde. Ou na verdade, assim, quem ganhar primeiro ganhou o jogo. Se tiver 5 jogadores, tá? E o primeiro já ganhar de cara, os outros já perdem. Tá? Isso deixa escrito aqui. Então, vocês vão implementar, né, toda a programação agora na versão multiplayer. Então dá para usar, basicamente, quem fez a primeira consegue reutilizar toda ela aqui na segunda. Só vai fazer algumas modificações agora porque vai ser multiplayer, né? Vários jogadores. E daí eu botei aqui uma dica, ó, utilizem vetor. Lembra, né, das posições lá? 1, 2, 3 que a gente viu na aula dessa semana. Para uma versão lá de quantos jogadores o usuário decidir. Aí no começo ele pergunta lá, quantos jogadores? Você bota 3. Aí ele começa, jogador 1, a sua vez. Aí ele joga. Se o cara perder, aí vai pro jogador 2. Se o cara perder, vai pro 3. Aí se o cara perder, todo mundo perdeu. Aí a mesa ganhou todo o dinheiro. Toda a aposta. Mas aqui não é dinheiro, é só de ganhar e perdeu, né? Ó, o primeiro que ganhar, ele vai imprimir jogador, daí eu botei X, né? Você ganhou. Aí caso o jogador 3 ganhe, ele vai mostrar a mensagem, jogador 3, você ganhou. Tá? Essa é a versão de desafio. E aqui na questão 1, vocês podem fazer tudo de forma automática, não precisa ler nada. Tipo, leia, tipo assim, você quer lançar os dados? Sim ou não? Se vocês quiserem implementar isso, podem implementar com leia, tá? Se não quiser, é só dar um play, executar e ele mostra a saída. Deixa eu trocar aqui a tela um pouco. Essa partezinha que eu estou mostrando do código aqui, vocês é a mesma que eu dei print lá, então não é spoiler. Mas ó, vocês não precisam fazer nada, só quando dá um executar aqui, ele já mostra, ó, dado 1, 6, dado 2, 5, por exemplo. Ó. A soma é 11, ou seja, 5 mais 6, 11. Você ganhou, ó, já ganhou de cara. Então dá um play de novo, ó. Vira que eu não estou usando o teclado, né? Não tem o lei alguma coisa. É só fazendo os cálculos ali, né? E verificações de Cs e enquanto, vocês que definem o que é melhor. Agora saiu um 8, ó. O 8 ele vale ponto, o cara jogou o dado de novo e caiu um 7, ele já perdeu. Então aqui, né, na verdade, eu podia ter colocado alguma coisa, mas após que esse seu ponto, aqui é feito um novo sorteio de dados, né? Você até pode colocar alguma coisa, um novo sorteio de dados, um escreva, algo assim. Então toda vez que eu aperto o play, ó, ele faz uma nova jogada. Agora ele ganhou. Deu 5, né? 5 mais 5, 10. Seus pontos são 10. Daí ele jogou o primeiro dado, ó, deu 5, né? Na segunda vez que ele jogou, deu 11. E na terceira, deu 10. Então ele ganhou. Então, aqui, né, para ganhar, não pode, tem que ser o mesmo número do ponto aqui. E não pode, se sair um 7 aqui embaixo, o cara também perde. Tá? Essas são as regras daí. Beleza? Então vocês podem entregar isso na versão, né, do Portugal Online ou na versão do Portugal Desktop ali, né? Lembrando que a segunda versão ela é um desafio, não é obrigatório entregar. Mas você vai ganhar um ponto extra daí, tá? Então, agora, a partir de agora, vocês vão trabalhar nesse projeto, né? E eu vou ficar aí disponível para tirar dúvidas. Claro que eu não vou mostrar uma solução, mas eu posso, como na aula passada, auxiliar vocês com algumas dicas ou se dá um erro no código, né? Daí vocês podem ir mostrando aqui para mim, para a gente trabalhar e resolver. Aí o que a gente pode fazer é aquele esquema de vocês quiserem mandar um link privado, né? A gente entra e vai olhando de forma individual para os demais não ter spoiler de código, né? Assim, é praticamente impossível os códigos serem iguais, tá? A não ser que o cara copiou e colou, né? Mas
Cada um vai dar uma personalizada, assim, é possível identificar. Beleza? O professor vai postar no Classroom esse Bem, bem, documento? bem lembrado. Só para a Natália, eu acho que eu vou copiar e colar no chat ali o arquivo daí. Ah, se bem que tu tá no Senai, né? Não, eu abri o Classroom aqui no computador do Senai, daí Ah, deu tá. certo. Ah, tu vai conseguir isso. Agora sim. Tá lá todo esse texto aqui, tá? Uma dica para vocês, claro que eu acredito que vocês devem estar um pouco assustados nesse primeiro momento, né? Parece algo tão complexo, mas assim, respirem, vão com calma e basicamente aqui eu fui explicando o passo a passo de como resolver. Então, se vocês podem ir fazendo as etapas aqui, ó, no fim, a possibilidade do programa estar funcionando é muito grande. Esse começo é bem fácil de implementar, né? Você começa assim, jogando 7 ou 11, se ele ganhou ou não. Aí depois você vai fazendo as outras coisas. Aí vocês podem, né, usar todo o conhecimento aí que vocês adquiriram nas aulas anteriores, tem as gravações também naquela playlist, podem tirar dúvidas, mas não deixem de fazer essa atividade que ela é bem interessante. Depois, bobear até dá para implementar ela no Arduino lá, fazer alguma coisa de LEDs acendendo assim, né, tipo imitando uns dados, por exemplo. Aí você pode usar a mesma lógica. Aí vamos fazer o seguinte, a chamada oficial a gente vai fazer às 5 horas da tarde de novo, naquele esquema que a gente volta aqui, tá? Mas nesse meio tempo aí vocês podem sempre ir chamando aqui o professor quando tá com dúvida. Mas não deixem de fazer, tá? O prazo é eu vou ter até as 5, né? 5 horas, tá? Tem que estar entregue até as 5 horas. Fechou? Então, bom trabalho aí. Eu deixo o web e o WhatsApp aberto, se vocês quiserem mandar direto ali no. Eu tenho ele aberto aqui. Se quiserem mandar o link, né? Para tirar alguma dúvida pontual também, ó, aproveitem.
O professor tá aí. Oi, tô sim, só que eu tô ajudando um colega aqui no outro Meet, tá? Só um pouquinho daí. Aí eu chamo aqui, beleza? É o Victor, tá falando? Pablo, É o Pablo, tá. Só um pouquinho daí, tá, Pablo? Tô ajudando o Gabriel aqui, beleza. beleza?
Pablo, você tá por aí? Tô. Quer mostrar ali? Sim. Eu já terminei o meu. Ah, conseguiu resolver? Eu só preciso que o professor me mostre aqui pra... no final. Tá. Tu tá no Senai ou tá em Sim, casa? eu tô no Senai. Tá. Avisa ali a Jéssica, ela tá perto de ti, não? Não, ela tá no intervalo. Ah, tá. Senão já ia ajudar lá ela. O senhor tá conseguindo ver? Sim? Ó, o meu tá funcionando, só que aí... Ó, eu vou botar pra iniciar de novo. Digite 0 pra jogar os dados. Uhum. Aí, ó, a soma dos dados é 9. Aí ele vai pedir pra jogar de novo agora. Tá, 9, peraí, vamos. Não, mas tá. Ah, tá, beleza, tá certo. Tô olhando a lógica aqui, tá certo. Aí, a soma dos dados foi 9. Ó, daí esse aqui é o problema. Ele diz, ó, parabéns, você ganhou. Só que aqui no Uhum. enquanto, ó, ele viu que a soma ficou igual à soma, só que ele não termina daí. Ele pede pra Ah, jogar de entendi. novo. Tá. Faz o seguinte, ali no C tu ganhou, deixa eu ver, na tua linha 37, antes de fechar a chave, tu dá um Enter. É na de cima também, tá? Na Tá, 36, perdão. Tá vendo que tem tá, parabéns, você ganhou, né? sim. Aí antes de fechar a chave, tu dá um Enter lá. Aí escreve pare. Isso. Mas não ficou vermelho, não faz mal? Dá um espaço pra ver. Não é? Era pra ter ficado vermelho isso. Isso aí aconteceu com o Gabriel, a mesma coisa. Escreve de novo. Pare. Tá tudo pronto, fechado. Ele vai dar erro, será? Acho que vai. Não deu. Vamos ver, vamos ver. É, ele teria que ter ficado vermelho. Ó, a soma é 3, você perdeu, programa finalizado. Porque no começo, quando é 3, perde, né? Sim, então tá Vou certo. colocar de novo. Perdeu de novo. Ó, 5. Certo, jogou de novo. 8, jogar de novo. 8, jogar de novo. 7, você perdeu. Pronto. Deu Finalizou certo, então. certo. Pois é, Acabei. estranho, ele teria que ter ficado vermelho ali. Sim. Mas aparentemente funcionou. O Gabriel deu problema. Não sei se é alguma versão. Ah, você tá no online, né? É, Pode ser que é isso, então. Mas funcionou, né? sim. Uhum. É isso aí. Vai fazer o desafio também? Qual que é? Eu não vi ainda. Olha lá. Olha a segunda parte que é tornar isso aí multijogador. Tá bom, eu vou fazer depois do Daí intervalo, usando o então. conventor. Beleza. A Jéssica no intervalo, então, né? Tá. Ah, tá. Valeu, Paulo. Parabéns aí pelo desenvolvimento aí. Muito Valeu. bom. Valeu.